Boa noite. E aí, Diegão, tudo bom? Tudo bom, Thiago? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? A gente acabou de sair de uma reunião, né? Faz um tempinho, né? Tipo, 10 minutos. Que legal. Prazer estar aqui com você hoje. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Compartilha aí o link dessa live, pessoal. Hoje eu vou bater um papo aqui muito legal com meu amigo, meu irmão, Thiago Rosa. Ele vai contar aqui uma experiência incrível que ele teve na Europa. Antes, a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente se conheceu e vai ser um bate-papo muito legal. Então, se você conhece alguém aí que tem vontade de morar fora do Brasil, no exterior, compartilha essa live aí que vai ser bem interessante. E aí, pessoal, sem muitas delongas, para a gente começar esse bate-papo aqui, antes de tudo, eu vou deixar o Thiago aí só se apresentar para quem ainda não conhece ele contar um pouquinho quem ele é, e depois a gente vai compartilhar com vocês aqui um pouco de como a gente se conheceu, e depois ele vai contar aí dessa experiência incrível que ele teve lá fora. Tiagão, se apresenta aí para a galera que está aí na live. Bom, galera, eu sou o Thiago Rosa, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu também sou o Thiago Rosa, trabalho com UX aí. Tô super contente de estar trabalhando junto com o Diegão na DIT. E vai ser muito legal fazer esse papo para você hoje. Uma galera querendo sair do Brasil, uma galera. Eu já tive a oportunidade de passar por isso. Eu recomendo demais. E hoje a gente vai contar todos os detalhes aí sobre isso aí para vocês. Então, se tiver pergunta, já pode mandar aí no comentário. Dá um oi para minha esposa que chegou também. Então, vamos que vamos. Bacana. E pessoal, para a gente começar aqui, na verdade a gente já começou esse bate-papo bem descontraído. Eu conheci o Thiago lá em 2013. Eu vim trabalhar num projeto aqui em São Paulo, muito legal e muito bacana. E eu não fazia ideia do que eu ia encontrar aqui nesse projeto em São Paulo, numa multinacional francesa. E aí, quando eu cheguei lá nessa multinacional em 2013, eu estava muito preocupado porque eu fui trabalhar exclusivamente com SEO neste projeto, quando eu iniciei lá em 2013. E foi a mesma história. O Thiago estava muito preocupado com toda essa parte de performance digital, e eu estava muito assim preocupado com toda essa parte da experiência do usuário nas plataformas digitais. E no dia que eu cheguei na empresa, o Thiago estava sentado do meu lado, eu não conhecia ele, e uma pessoa que é muito especial para a gente, que é o Gaetan, que foi o nosso líder nesse projeto. Ele chegou às 9 horas da manhã e ele falou: oi, Thiago, oi, Diego. E aí ele falou: esse aqui é o Thiago, esse é o Diego. E aí eu conheci o Thiago lá em 2013, então o Thiago é um irmão, é um amigão aí que o digital me deu. E a gente se conheceu lá em 2013 e a gente trabalhou junto nesse projeto. E eu vou deixar o Thiago agora contar um pouquinho para vocês aí como que foi essa jornada dele nesse projeto e o que fez ele ir para fora do Brasil, e ele compartilhou um pouco com a gente essa experiência. Pô, galera, acho que esse começo foi muito bacana, né? Ter podido aí trabalhar com o Diego, fazer um monte de coisa legal acontecer na Leroy Merlin Brasil, foi onde a gente se conheceu, e também ter a possibilidade de ter um líder forte, um líder que confiava na equipe, um líder que não queria aparecer com os resultados que a gente, junto do resto da equipe, né, que a gente criava. Então esse cara foi o grande responsável, porque eu acho que uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, vinham os chefão lá da gringa ver o que essa equipe de 4 pessoas, 5 pessoas na real, estava fazendo aqui no Brasil, e a galera eles estavam gastando tipo uma grana indo lá para os Estados Unidos, para Stanford, para ver como startups trabalham e tal. E aí eles descobriram que tinha no Brasil ali 4 carinhas, que depois virou uma galera. Tem até o Gabriel, tá aqui, puta, gente fina pra caramba, trabalhou com a gente lá depois. Mas na época eram só 5, né, carinhas, era eu, o Diego, o Git, o Zizak e o Gaetan. Junto com a galera do e-commerce, tinha o Léo, tinha a Dani, tinha uma galera. E a gente meio que chegou e começou a trabalhar que nem a galera do startup trabalha, assim. E isso brilhou o olho da galera da gringa. Falou, mano, o que esses caras estão fazendo, né? E aí, os resultados que a gente conseguiu entregar foram muito, muito interessantes. Então, a gente meio que virou uma vitrine para o grupo todo. Então, eu falo que não só eu, mas o Git, o Zap também foram. O Diego não foi porque não quis, mas se quisesse ir também ia numa boa. A gente tava com a moral lá em cima, sabe, no grupo.
E aí, quando rolou, o grupo, eles fizeram, na real, um programa de talentos, de caça de talentos. E aí o RH me falou, meu, vai participar. Aí eu falei, pá, beleza, né? Eu não, na época eu nem pensava tanto em sair fora do Brasil, em morar em outro lugar. Sempre foi uma coisa que eu queria quando eu era mais novo, né? Um sonho, acho que todo mundo que é mais novo fala, pô, eu quero fazer um intercâmbio na gringa. E eu também queria, meus pais não tinham condição de bancar esse sonho. E meio que, beleza, desencanei. Quando veio a oportunidade, eu lembro que eu cogitei, tinha que mandar um vídeo para se inscrever, e eu falei, mano, não vou passar. Deu aquela síndromezinha do impostor. E aí, no dia que eu tava gravando o vídeo, assim, ou na semana, foi um negócio desse tipo, na semana que eu tava gravando o vídeo, rolou um ataque lá no Bataclan, que era uma casa de show que tava tocando bandas que eu gosto, tipo Eagles of Death Metal tava tocando, é uma banda que eu gosto. E eu provavelmente ia estar nesse show, e, morreu uma galera, eu não sei quantas pessoas morreram, mas eu lembro que foi, tipo, caótico, a gente aqui no Brasil ficou sabendo. Nesse dia eu falei, nem fudendo, não vou, deixa quieto, ficar aqui no Brasil mesmo, a gente tem nossos problemas aqui, eu não tô pronto pra lidar com isso. E aí a Ana, minha esposa, hoje minha esposa, na época era minha namorada, ela falou, não, você tá louco? Você vai. Aqui a gente tem um monte de problema também, lá tem os problemas de lá, a gente vai aprender. A gente já tava namorando sério, né, então... tava só namorando sério. Então, falou, não, você vai, a gente vai junto, eu vou com você, a gente mete o logo e bora. Aí eu falei, puta, beleza, então, né? Então, vamos aí, mandei, apertei. Isso tudo acontecendo, gente, pensa assim, eu tava no quarto do apartamento, com o vídeo pronto, editado, eu fiquei o dia inteiro gravando o vídeo, acho que era um sábado, um domingo, que era o último dia da inscrição, assim. E aí, tava ali pra apertar o enviar, assim, sabe? E aí rolou essa conversa, ela conversou comigo, eu falei, não quer saber, vamos tentar então. Pá, apertei enviar. Falei, não vai dar nada mesmo, não vou passar, deixa quieto. E aí rolou. Aí chamaram, passei na primeira fase, passei na segunda fase, e a gente nós fizemos várias viagens, acho que em 6 meses, uma vez por mês eu tava indo pra Europa. Então a primeira vez eu fui pra França, que foi a vez que eu meio que passei ali nessa etapa de incubadora que eles chamavam. Aí ficava uma semaninha na França, tinha umas atividades para fazer com a galera, foi muito legal, porque ali, nessa primeira semana, tinha eu e mais outras 40 pessoas de 250 que estavam inscritas, né? E aí eu conheci toda essa galera, gente de país que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, tipo, conheci um cara da Ucrânia, conheci um cara da Polônia, conheci uma galera da Rússia, conheci uma galera da Itália, da Espanha, de Portugal, da Grécia. Um lugar que vocês imaginarem tinha ali, porque é uma empresa que tem unidades de negócio em todos esses lugares, né? Tem Leroy Merlin, só não tem tipo nos Estados Unidos, Canadá e tal. E aí a gente tinha que fazer um pitch, e aí na frente de uma galera, de umas 200 pessoas, apresentando um projeto e tal, não sei o quê. E nessas idas, cada ida que a gente tinha um tema, eu ficava uma semana, cansativo pra caramba, eu fazia um esqueminha legal, né? Eu saía na sexta-feira, pedia para a empresa comprar a passagem para eu sair do trabalho e já ia para o aeroporto. E aí, para voltar, o trabalho era de segunda a sexta. E aí, para voltar, eu voltava no sábado seguinte, que aí eu chegava domingo, então dava para dar um rolezinho ali, ou às vezes saía de lá no domingo, chegava segunda-feira e ia trabalhar já. Então ainda também dava para dar um rolezinho, né? Então essa foi a forma meio que eu fui introduzido em outro país. Foi tipo, eu tive 6 meses para me preparar. Cada mês eu ia para um canto, um mês para França, outro mês para Londres, outro mês para Itália, outro mês para Espanha, e aí depois voltava para França de novo, e tinha várias dinâmicas acontecendo, uma semana de trabalho, mas ali eu já comecei tô chegando num país novo, tem um monte de coisa diferente aqui, e meio que foi ali que me ajudou também a depois escolher qual país que eu ia querer morar, etc. Então essa transição, tipo, como que eu saí do Brasil para ir para a França, foi totalmente suportado pela empresa que eu trabalhava, então eu não precisei fazer igual um monte de gente faz, que, se cadastra nas empresas da gringa para tentar descolar um trampo. Quando eu arrumo o trampo, meio que fala, pô, vou, mas não vou, como é que eu faço? Então eu tinha todo o respaldo, porque eu podia não curtir ficar lá fora e falar, gente, pra mim deu, não quero ficar aqui, vou voltar pro meu país. E eu tinha um empreguinho garantido aqui, então foi acho que a forma mais confortável do mundo e mais sem risco do mundo de você sair e meter o louco, entre aspas, e ir para outro país, né? Porque a gente estava com tudo garantido. Então essa foi a história, foi assim que eu consegui, né,
partir aí para essa empreitada fora do país, num país que eu nem falava a língua. Pô, Thiago, por que você escolheu a França, né? Tinha tanto país legal, não, brincadeira, a França é um país muito legal. Por que eu escolhi a França? Na verdade, como a gente tinha muito contato com a alta cúpula, os C-levels da empresa, né? Então os executivos e todo, eles já me conheciam. Conheci o Diego, conhecia todo mundo, não era um privilégio só meu, assim, eles conheciam a equipe toda, graças ao nosso líder na época, o Gaetan, que a gente podia até trazer aqui um dia, né, Diegão? Verdade, e vamos trazer. Trazer o Gaetan qualquer dia aqui, então graças a ele a galera já conhecia a gente. Então quando eu cheguei lá na última viagem, que foi na França, os caras que estavam vindo pra cá já falaram assim, viu, você vem pra cá, né? Você vai vir pra cá, se não vier pra cá, a gente vai te buscar no país que você tiver. Aí eu falei, pô, acho que eu vou sair pra onde eu já conheço a galera, pelo menos. E foi assim que a gente decidiu ir pra França. Ô, Thiagão, e foi em que ano isso que veio essa oportunidade pra você ir morar na França? Cara, eu fui em 2015. É isso? Eu acho que eu fui em 2015, agora eu não lembro. 2015. Não, 2017. E, amor, se tiver no Você ficou quantos anos na França? Você voltou, você retornou ano passado. Você ficou 4 anos? 4 anos, ia ter dado 4 anos em maio agora, então 2021, 20, 19, 18, 17. Então eu fui em 2017. Em 2015 começou todo esse processo. E em 2017 a gente botou a mão nas costas. Partindo. Que legal. Ô, Thiagão, bom, isso aconteceu, né, no meio da sua jornada aqui no Brasil, apareceu essa oportunidade e você agarrou ela, mas pensando assim, bom, você foi para a França, você não falava francês, o Thiago sempre falou muito bem inglês, então o inglês nunca foi um problema para o Thiago, foi uma exigência, você teve que aprender o francês para ir para lá, ou não, você foi com o inglês e você aprendeu o francês lá. Como que foi essa parte, se isso foi um desafio para você? Cara, foi meio surreal, assim, porque eu e a Ana, a gente fez 2 meses, né, de curso de francês antes de ir. E aí, eu falei, tô aqui, ó, tô boneco, vou chegar lá sabendo falar bem e tal. E o que aconteceu foi que a gente chegou lá, com 2 meses de aula de francês, a gente fez aula aqui com uma brasileira, super querida, professora. E eu e a Ana, a gente combinou, falou, cara, vamos viver a cultura. Porque a gente já tinha tido uns toques, o Renatão, que era nosso diretor na época, ele falou assim, cara, vai, mas abraça a cultura, aprende como que é, tenta mergulhar, tenta não falar inglês, você fala inglês bem, mas, tenta viver ali o país. A gente tinha a experiência do Gaetan, já que tinha feito exatamente isso com a gente. E aí eu cheguei lá e falei, não, vou chegar e vou falar só francês. Mano, primeiro dia de trabalho, o cara que trabalhava comigo, ele foi buscar a gente no hotel. A gente não, ele foi me buscar no hotel porque eu fui 2 semanas antes da Ana pra pegar casa, todos esses negócios. Entrei no carro, eu já mandei um bonjour, né? Falei, aqui agora ele vai mandar um tudo bem, eu falei, tá tudo bem, comi croissant ontem, liguei meu abajur hoje de manhã, tava vendo tudo. Ele começou a falar, não tava entendendo nada, eu falei, a gente pode trocar pro inglês rapidinho, porque na moral eu não tô entendendo nada. Aí ele trocou para inglês, só que o francês falando inglês, eles têm um sotaque peculiar. Hoje eu acho super estiloso. Na época eu não entendia nada, eu estava acostumado no máximo com o inglês e o espanhol. A galera da França, quando vinha pro Brasil, você lembra, a gente falava com eles em inglês, eles respondiam em francês e alguém traduzia pra gente. Bicho, eu não entendi nada que ele falou em francês, nem inglês. Ali eu vi o tamanho do buraco. Eu falei, eu vou ter que aprender francês, não vai ter jeito. Então ali eu falei, cara, eu aprendi uma frase, que essa é uma frase que eu falo para todo brasileiro que vai pra França, eu falo assim, bichão, não chega lá falando inglês, que você vai se lascar. Ou os caras vão falar rápido e você não vai entender nada, ou os caras eles ficam com vergonha de falar, porque quando eles não dominam alguma coisa, eles não soltam, né? Na cultura deles, na época eu não sabia, na época eu achava, francês é tudo chato e não gosta de falar inglês, na real não tem nada a ver com isso. E aí eu aprendi a falar, olá, eu sou brasileiro, porque eles adoram o Brasil, eles adoram o Brasil de paixão. Eu não sei falar francês. Será que você podia me ajudar falando um pouquinho de inglês comigo? E aí eles se abriram, falaram, não, suave, não é boa. Isso eu fazia na rua, né? Na empresa eu tentei manter. Então os meus primeiros 3 meses foram muito cansativos, porque eu me forcei a só falar em francês com a galera. Então, assim, foi muito bacana que eles tinham essa vontade de me ajudar a aprender também. E eles preferiam o meu inglês tosco, aliás, o meu francês tosco, do que eles falando o inglês que eles não julgavam bom, né?
E aí o Brunão tá falando que sempre ouvi isso, que eles não gostam de quem chega falando inglês com eles. E na real é uma coisa cultural, assim, não é que eles não curtem, tipo, falar assim, o cara tá na França falando inglês, qual é, meu? Não, na real é que eles não acreditam que eles falam muito bem o inglês. Quando a pessoa sabe que ela fala bem, ela te devolve e fala bem, tá tudo certo. Mas ainda mais onde eu tava morando, era mais raro, assim, de acontecer. Então tive que aprender o francês, foram 3 meses ali, aprendi o francês. E, cara, depois de um ano, eu já tava deitando, falando, nossa, numa boa. Eu conversei com um amigo meu aqui outro dia que fala francês também, ele falou, meu, eu achava que você, quando você falou, você tem um sotaque de quem mora lá. Dá pra perceber que você é brasileiro e tal, mas o seu sotaque é muito próximo de quem mora lá, assim, isso é muito legal. Eu fui em 2016 para lá, eu fui com a Dani e com o Git, e quando a gente chegou lá no metrô, o Git foi pedir uma informação e ele foi pedir em inglês, e a gente não sabia também, né? E aí o cara, tipo, simplesmente, ele virou e não respondeu e saiu andando. Mas aí depois de alguns dias o pessoal lá falou assim, não, se vocês pelo menos puderem iniciar o papo falando em francês e depois de explicar que você não é de lá e se você poderia falar em inglês. E também, nem todo mundo sabe falar inglês na França, né? Então, se chega um qualquer lá falando inglês, o cara não sabe falar, ele não é obrigado a responder também. Mas aí, Tiagão, então, a língua, né, foi um desafio para você, porque você não tinha o francês nativo quando você foi para lá, mas você acredita que o fato de você estar lá e você ter que conviver nativamente com a língua, isso ajudou? É muito diferente, né, do que você está aqui no Brasil e você fazer uma aula de francês diferente quando você está lá e você é obrigado a todo momento. Você vai na padaria, você vai para o mercado, você vai ligar para alguém, vai fazer um conference call, você é obrigado a falar, né? Você acredita que isso ajudou, acelerou nesse aprendizado da língua? Demais, demais. E o que a Mari falou aqui no comentário é isso mesmo, assim, o desespero de você não saber se comunicar, você querer comprar uma água e o cara não entender que o que você tá falando é água, sabe? Tipo, nossa, é muito constrangedor, mas com o tempo vai passando, né? Com o tempo você vai amenizando, você vai pegando um pouquinho o sotaque, porque lá eles têm uma coisa que é interessante, que se você fala uma palavra, por exemplo, você chega no Brasil e você fala cerveja, a gente sabe que é cerveja, você fala cervejar, a gente sabe que é cerveja, você fala cerveja, a gente pode pensar um pouco, mas a gente se liga que é cerveja. Lá não. Lá, se você não fala a palavra com o sotaque certinho, eles não vão entender o que é, porque pode ser outra palavra, porque as palavras também são muito próximas lá. Né? Tem um monte de meme na internet aí por conta das Olimpíadas agora de 2024, que a galera brinca com isso, né? Tipo, verde, através... Tem uma porrada de palavra que a pronúncia é exatamente igual ou muda só um pouquinho que a gente não percebe, né? Então isso rolava bastante. E respondendo o Bruno aqui, era em Paris, não, era em Lille, que é no norte da França. Então pensa assim, tipo, você chegando no, sei lá, para trabalhar no interior de São Paulo. Tipo, em, sei lá, Paranapiacaba ou Piracicaba, por exemplo. Ou ainda mais, lá para os cafundó do país, assim, ou no extremo sul, ou no extremo norte, eu tava, tipo, quase na Bélgica. Então, como eu não tava em Paris, a chance de eu trombar alguém falando inglês fluente era muito menor, né? Eu fiquei 3 anos e 7, 3 anos e 8 meses, mais ou menos, Mário. E esse tempo todo você ficou residindo em Lille, Thiago? Na cidade de Lille? O tempo todo em Lille, eu comecei... Até uma dica legal para quem vai morar fora, assim, cara, quando chegar, se instala no centro. Se instala no centro da cidade. Eu fiquei 1 ano morando num apartamentinho ali no centro. Eu tava a 1 minuto de tudo, tava 15 minutos do trabalho de bike. Então foi muito bom para eu conhecer a cidade. Era mais fácil para encontrar os outros brasileiros que estavam lá também. Então a gente tinha uma turminha de 4 pessoas, né, que foram para lá, alguns com a esposa e tal, outros não. E a gente morava todo mundo, cara, no máximo 5 minutos a pé um do outro. Então isso é uma coisa muito legal também. Mora no centro, porque ali você, sei lá, você anda 5 minutos, você tá no restaurante, você anda 1 minuto, você tá no supermercado, você anda 1 minuto e meio, você tá no metrô, na porta da sua casa tem ônibus, se você precisar ir mais longe, você manda um Uber, chega em 2, 3 minutos. Então morar no centro é um mau esquema, e depois a gente se mudou para uma casa mais afastada assim, do centro, mas não muito também, tipo uns 13 quilômetros do trabalho, acho que 5 ou 6 do centro.
Tiagão, e curiosidade, cara, quantos países você conheceu nesse período aí de 4 anos? Bom, você ficou residindo lá em Lille, mas ali você pega o trem, em uma horinha você está na Bélgica, está em Bruxelas, enfim, dá para ir para Londres, é tudo muito perto. Cara, você tem mais ou menos uma ideia de quantos países você conheceu? Cara, essa é a melhor parte. Se eu não me engano, no primeiro ano, só no primeiro ano, eu e a Ana, a gente foi tipo para uns 12 países, assim. Porque, Caraca. cara, pensa aqui, você tá em São Paulo, você vai, sei lá, tipo, pegar um fim de semana, vamos lá pro Guaru, passar o fim de semana no Guarujá? Mano, o tempo que a gente gasta, eu tô em Campinas aqui, saindo daqui pra ir pro Guarujá, vou demorar umas 2 horas e meia, 3 horas. Não, umas 3 horas e meia, até porque eu tô um pouco mais longe. É o mesmo tempo que eu vou levar pra chegar em Ubatuba, por exemplo, eu acho, sei lá, eu sou meio ruim de mapa. Tá? Você passa 1 hora de carro, você tá na Bélgica. Eu fui pra Bélgica de bike já, sabe? Fui pegar uma bike, fui dar um rolê com o Pierre, um amigo meu lá, e a gente fez um rolê de 90 quilômetros. Depois dos 30 a gente já tava na Bélgica, né? Então a gente foi, cara, Grécia, Alemanha. Alemanha, a gente brincava que a Alemanha era tipo Guarujá, né? Porque tinha o Léo e a Adri, que são dois padrinhos de casamento nossos, você conheceu eles. E eles, 3 meses depois, foram pra Berlim. Então a gente, cara, cada mês e meio, 2 meses, 3 meses, a gente dava um pulo e passava um fim de semana lá com eles, e assim, saía na sexta-noite, voltava no domingo à noite, 3 horinhas de voo, suave. Então é tipo dar um rolezinho na praia de fim de semana aqui. Então a gente viajou bastante, a gente foi em bastante países, teve alguns países que a gente foi mais de uma vez e tal. Então isso foi muito bacana, a gente conheceu muita cultura, a gente queria ter até conhecido mais, mas a gente foi em muito lugar bacana. Tiagão, você falou aí de cultura, né? Bom, cara, você sai do Brasil, você vai para a França, é uma outra cultura. Por mais que o Brasil, aqui no Brasil tem muito isso. Você tá aqui, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, você vai lá para o Rio Grande do Sul, cara, a cultura é diferente, a comida, o estilo de música, enfim. Cara, falando assim de diferenças culturais, você teve um choque muito grande ou alguma coisa que você falou assim, caramba, não sabia que aqui era assim. Aí, em relação à cultura, você sentiu um choque muito grande? Tipo, você sair de uma água quente e pular numa água fria, assim, foi muito forte, porque eles têm uma cultura um pouquinho mais fechada, né? A gente é tudo dado, né, cara? A Ana me aloca, você é muito dado. Eu converso, qualquer um que me parar na rua pra conversar, eu troco uma ideia. Ixi, eu fico ali conversando, o Diegão também é assim, a gente gosta de falar, a gente abraça. Eles são um pouco, não é que eles não são legais, eles, quando eles não conhecem muito bem, eles são muito mais reservados. A gente aqui no Brasil, a gente tem aquele esquema, né? A gente se abre todo, aí depois a gente conhece a pessoa e fala, nossa, a pessoa é uma chata, hein? Vou deixar ela quieta pra cá, não vou me relacionar muito. Eles são o contrário. Então eles são um pouquinho mais reservados, mais fechados. Quando a gente rompe essa barreira da amizade, é amigo pra vida toda, assim. Eu tenho, lógico, não são todos, né? Mas eu tenho ali uns 3, 4 que eu falo ainda toda semana, são amigos do coração que eu quero conviver pra vida toda. Mas o choque cultural foi muito grande, porque primeiro, eu fui pro norte da França. A França já é um país um pouquinho mais reservado, né? Não vou falar conservador, mas um pouquinho mais reservado. E eu, alargador, careca, todo tatuado. Bicho, eu entrava num restaurante, eu tirava a blusa. Quando eu tirava a blusa, o restaurante parava, todo mundo olhava assim. E aí eu sentia, conforme eu tava andando. Quando eu tava indo pra Londres, o contrário, eu era só mais um. Berlim, eu era só mais um. Todo mundo tatuado, a galera tudo parecida comigo, assim. E na França era um pouquinho mais diferente. Agora, no final que a gente saiu, já era mais comum. Você já começava a ver bastante pessoas com tatuagem, com um estilo um pouco mais alternativo e tal. Mas lá é o que você falou, de um país para outro muda, de uma região para outra muda, um pouco menos na França, um pouco mais em outros países, tipo na Itália. O sul da Itália e o norte da Itália são coisas diferentes, assim, né? Um estilo completamente diferente. Mas é muito louco, tipo, você tá sei lá, na França, dando rolê em Lille, você vai ali para Paris, já é um pouco diferente, porque você vê uma galera um pouco mais alternativa e tal. Cara, você vai pra Berlim, você fala, mano, eu tô em outro mundo, você tá maluco, o que é isso aqui? Você vai pra Grécia, você fala totalmente diferente. E não só no estilo da galera e tal, comida, comportamento, que mais? Tudo que você pode, música, cara, tudo que você pode imaginar, a cultura também é super, super diferente, muda bastante de um país pra outro, assim. Tipo, eu fui pra Rússia, passar um tempinho na Rússia trabalhando,
E um camarada... Tomou vodka no café, né? Tudo isso tem que imaginar. Não, brincadeira. O camarada que morava lá e falou assim, ó, vamos andar na rua e não dar muita risada. Eu falei, mas como assim? Não, porque aqui a galera não dá risada na rua. Eu falei, mas eu sou brasileiro, bicho, eu dou risada em tudo que é lugar. Ele falou assim, então, vocês vão te olhar meio torto, vão achar... Eu falei, pode achar o que for, não tem problema. Mas uma coisa não faz, Thiago, não brinca com crianças na rua. Se não tiver o pai e a mãe, estiver só com a avó, não brinca, porque ela vai achar que você quer graça com a criança, ela vai vir com a bolsa pra cima de você. E eu fiquei mó assustado, né? Porque aqui no Brasil a gente vê criancinha, fica brincando de longe, não encosta nem nada, mas brinca. E lá, assim, vetado, não faça isso, porque você pode ser mal interpretado. Então essas diferenças culturais são muito, muito bacanas, assim, de viver. Na Grécia, quando eu e a Ana fomos, a Grécia, olha isso que doido. Eles têm um dia no ano que os punks anarquistas e a polícia, eles marcam um confronto. Então os caras saem pra rua, bicho, a polícia meio que fecha as ruas, os bares já fecham mais cedo, isso em Atenas. E a galera vai protestar. Então é aquele dia ali, é o dia da anarquia. Aí os caras vão pra rua e aí tem confronto, tem o que você imaginar. E aí a galera vai falar, hoje, turistão, não vai dar rolê, fica em casa, assiste um filme, amanhã você sai. Hoje vai estar meio pesado. E a gente via os punk passando, a galera passando, os policiais passando do outro lado. Eu ficava na janela olhando e falei, cara, nunca que isso ia acontecer na França. Pelo menos agora, recentemente aconteceu, mas não dessa forma. Tem um dia no ano que eles vão ali pro pau. Então, assim, caramba. Cultura, é bem caramba, legal. Bom, muitos aprendizados, né? E quando a gente fala de cultura, também tem essas coisas que às vezes não faz um pouco mais frio, né? Enfim, é até difícil comparar um pouco o Brasil com outros países, porque aqui a gente é muito, né, quente, a gente abraça, a gente beija, enfim. Mas, Tiagão, assim, cara, o que mais você sentiu falta? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, cara, você pode falar, cara, eu senti muito falta da minha família. Outra gente fala, eu não consegui viver sem feijão, e lá não tinha feijão, sei lá, eu tinha que, a cada 3 meses chegava o feijão. O que você mais sentiu falta, cara, lá quando você estava no exterior? Cara, tirando minha família, o calor e os amigos, moranguete. Mano, lá não tem, velho. Não tem moranguete, tá ligado? Eu gosto muito, não tem. Então, mas lá tem uma coleção, assim, a culinária lá é demais, assim. Em compensação, em Lille tem pra mim, deve ser o melhor merengue do mundo, porque quando eu fui pra lá, um outro amigo nosso, que era o Mathieu, ele falou, Diego, você tem que... Eu não lembro o nome da loja, você deve lembrar. Como que é o nome da loja? É o Marveilleux que chama, né? Cara... Pra quem tá assistindo no YouTube, eu vou subir uma fotinho aqui desse doce, ó. Boa. Cara, que merengue delicioso. E ele falou, Diego, ó, você, a Dani e o Kit, passa lá, vale muito a pena. Eu comi aquele merengue, eu falei, meu Deus, é um doce delicioso. Então, assim, eu não tinha comido nunca um merengue daquele aqui no Brasil. Então, eu tive, assim, com culinária, eu tive uma experiência incrível quando eu fui pra lá, porque tudo que eu comi era muito bom. Mas é aquilo, né? Por exemplo, a Ana falou aqui agora no chat, dadinho, mano. Dadinho. Hoje eu não como tanto dadinho, faz um tempo, mas eu era fascinado. A minha sogra, ela mandava caixa pra gente com feijão, feijão preto, com dadinho, com moranguete, com pirulito de criança, de festa de criança aqui, com todos os docinhos que tem no Brasil, que ela sabia que não tinha lá. Uma vez ela mandou uma caixa. E a gente falou, pô... E aí a gente também descobria que lá tinha um supermercado brasileiro, que tinha coisa de Portugal e do Brasil. Então meio que você vai achando o caminho pra você comer as coisas que você curte, que tem aqui e não tem lá, mas não é a mesma coisa. Tipo, pizza. Mano, a pizza é muito boa. Eu gosto da pizza deles também, né? Olha, assim, é difícil eu não gostar de alguma coisa pra comer. Mas a pizza deles é boa. Mas a nossa, aqui, é uma torta pra eles. Porque lacrada de recheio. Então aquela pizzinha que eles têm lá, que é um pouquinho mais slim, super saborosa também e tal, a gente aqui, a galera fala, pô, o que é isso? Então uma outra coisa bacana é que você aprende a abraçar as diferenças. Você fala assim, pô, isso aqui eu nunca vi, a gente não faz, mas não é errado. É só diferente. Pra eles é normal. E quando eles entendem o que a gente faz, por exemplo, na pasta de dente lá, vem escrito, escove os dentes 2 vezes por dia. Você fala, quê? Tipo, não! São 3, pelo menos. Comeu e escovou. Pelo menos. E lá é diferente. E tá tudo certo, tudo bem. É uma outra cultura. Tem lá nos, acho que há uns 40 anos, alguma coisa assim, eu cheguei a conhecer pessoas que viveram isso na escola. A bebida na escola, eles serviam cerveja para as crianças.
não era a cerveja que a gente estava acostumado aqui, porque a cerveja lá é muito diferente, é muito mais forte, mas também não é aquela cerveja forte. Era tipo um chazinho de cerveja, sabe? Tinha ali uma merrequinha de. E aí eu falei, não, vocês estão brincando, isso tá errado. Mas não é que tá, é diferente, né? É uma coisa que. Isso na cultura deles ali, uns 40 anos para trás, a gente conheceu uma família de um casal de idosos que. Oh, não, eu vivi, eu tomei, era a minha rotina. Então, assim. E ele fala, graças a Deus, porque eu adoro cerveja e tal. Isso realmente é muito boa, diferente daqui. E uma coisa que eu achei também diferente quando eu fui pra lá, Thiago, todo restaurante que eu ia sempre tinha pão e água, assim, sabe? Eu não perguntei o porquê, mas como a gente estava passeando, como final de semana a gente estava meio que livre em Paris, então eu, o Gui e a Dani, a gente saía andando para conhecer tudo. Então a gente andava muito. Então todo lugar que a gente parava para comer alguma coisa, então tinha água, sempre tinha água e pão. Isso é normal lá mesmo, Thiago? Água e pão? Normal. Eu também nunca perguntei por quê, eu só tomava e comia. Mas tem. Tipo, de monte, assim, é legal. Eles servem assim, né, como uma entradinha, né? Traz a água, o jarro de água e pão para você comer, né? A água, se eu não me engano, por lei, nenhum restaurante pode negar água para ninguém. Então eles têm a água da torneira, que a água da torneira ela é limpa, né? E você pode beber numa boa. Então você chega, você pede água, não é igual que, não, água, tem que comprar porque é só água mineral. Não, lá eles pegam da torneira e você toma. E o pão, se eu não me engano, tem ali em alguns restaurantes você paga ali 1, 2 euros pela porção de pão e sal e tal, mas já meio que incluso, tipo um couvert, sabe? Então já vai ali, já vai junto. Mas a água não, a água é legalize, assim, todo mundo é obrigado a dar água para quem quer. Pô, mais uma coisa, eu não sabia disso aí, ó, legal. É legal. Ô, Thiago, desculpa? Não, isso é bacana. Falei o que você ia falar. Pô, que bacana, hein, Thiago? Cara, pô, que experiência incrível que você teve aí, você se lançou, se jogou na água mesmo, quando vocês foram aí pra Europa. Cara, e aí depois de tudo isso, agora onde que você tá? O que aconteceu? Você ficou 4 anos, né, na França, e conta pra gente aí, onde que você tá agora, voltou pro Brasil, o que você tá fazendo? Não, então, uma coisa que foi legal, né, e isso, gente, eu falo para todo mundo que vai para fora, ou que tá afim de ir para fora, falar, no primeiro ano ali, tem uma coisa que acontece que é muito legal, todo dia é sábado. É muito da hora, porque você perde a noção de dia, você tá numa cultura nova, então você acorda segunda-feira, pra você é sábado. Tá nevando, chovendo, você tá indo pro trampo, você tá indo assim, nossa, que legal, olha que legal, que negócio novo, nossa, que lá é novo. Então, é muito bacana. No segundo ano, você já fala, não, beleza, já tô entendendo aqui, isso aconteceu comigo, né? Eu tenho amigos que estão lá, não querem voltar, e pra eles continua todo dia sendo sábado, assim, né? Mas comigo, no segundo ano, já falo assim, tá, legal, continuava sendo todo dia sábado, mas é um sábado que eu conheço já, sabe? Aquele sabadão que você fala, sei o que eu vou fazer. No terceiro ano, aí já começou, você falou, tá, já identifico os dias da semana. Então, meio que assim, segunda-feira começa segunda-feira, né? Então, no terceiro ano, a gente já começou a né? No começo poderia ser ali 1 ano e meio, depois a gente estendeu, acabou ficando quase 4 anos, mas a ideia no começo era ficar uns 5 anos. E 1 ano e meio, depois quando a gente resolveu ficar, a gente falou, vamos ficar uns 5 anos aqui, depois a gente volta. Cara, quando segunda-feira começou a virar segunda-feira, a gente falou, pô, e aí a gente conhecendo outros países muito legais do lado e tal, falou, cara, a gente podia mudar de país, né? E a gente começou meio que matutar isso, cogitando ir pra Portugal ali e tal. Isso no terceiro ano ainda, ali no comecinho do terceiro ano. No meio do terceiro ano, veio a pandemia. Ou no começo, um pouquinho depois do começo do terceiro ano, veio a pandemia. E aí, cara, você ficar trabalhando de casa, sem poder viajar, no frio, aí você começa a repensar de fato a vida. Você fala, pô, mas será? Eu sou um cara que tem amigos meus que amam o frio e detestam o calor. Ficaram no céu, assim, né? Estavam adorando. Eu e a Ana já não, a gente gosta de sol, praia e tal, desse calor do Brasil. E aí a gente falou, pô, vamos, o que a gente vai fazer, né? E aí eu falei, putz, nesse mesmo momento a gente começou a cogitar voltar pro Brasil, a gente começou a cogitar mudar de país e de repente para Portugal. E aí tem a parte do trabalho, eu falei assim, como que eu vou fazer com o trampo, né? Porque ainda precisamos trabalhar, né? E podemos, ainda bem. E nesse mesmo tempo, tinha um amigo meu no Brasil que ele estava pensando em abrir uma empresa. Né? Esse que vos fala aí, Diegão.
E aí o Diegão falou, pô, vem pra cá, vamos fazer um negócio junto. Eu falei, putz, será? E aí esse barulho ficou na minha cabeça, né? E aí eu até mudei meu contrato uma época lá pra poder atender e trabalhar com você em alguma coisinha pequenininha aqui e não precisar pedir as contas de lá, porque lá a gente tinha uma cláusula no contrato que fala, ó, a sua fonte única de renda tem que ser a empresa. E aí eu conversei com o meu gerente e falei, bichão, vamos tirar essa cláusula aqui, assim, como tem um fuso horário, então assim, o meu trabalho lá não vai impactar o daqui. E começamos a rodar assim, foi legal. E aí foi ficando mais quente, né? Você começa a trabalhar com brasileiro, você quer voltar pro Brasil. E aí foi ficando mais quente essa vontade de voltar. Os trabalhos na DIT, que na época já era DIT, né? Mas ainda não era o que a DIT é hoje, estavam começando. E aí a gente tomou a decisão, falou assim, cara, quer saber, vamos voltar pro Brasil? Vamos tomar uma decisão de voltar pro Brasil? Putz, vamos, aí dá aquele friozinho na barriga, né, de você largar ali, porque queira ou não ali, eu tinha estabilidade, podia ficar ali. Tem uma coisa interessante na França, que é também uma cultura bacana deles, o CLT lá é pra vida toda, né? Tanto que não são todos os franceses que trabalham como CLT. Né? Aqui no Brasil também, né? Não é a maioria que trabalha como CLT, mas lá eles têm 3 categorias. Né? Eles têm o PJ, aí tem um CDI e um CD... Aliás, um CDD e um CDI, que é tipo o CLT com duração determinada. Então você contrata alguém, entre aspas, CLT, que ela fica ali 4 anos, 3 anos. E você tem o CDI, que é tipo o nosso CLT. Só que para eles, esse CDI, que é o equivalente ao nosso CLT, não tem fim. É contrato de duração indeterminada. É isso que quer dizer o CDI. Então, quando você vai contratar alguém, isso a gente já ouvia do Gaetano aqui, falou assim, olha, tem que ver bem para contratar, porque vai ficar a vida toda. Para eles, é um casamento. Né? E aqui no Brasil é um pouco diferente por N situações, né? Por N motivos, que a gente não precisa nem entrar nesse mérito agora, para não entristecer a conversa, mas lá é tipo essa parada, você entrou para trabalhar, se você conseguir um CDI, que é uma coisa que não é tão fácil assim, você tem emprego para a vida toda, aí abre porta de financiamento, abre porta de crédito em banco, abre porta de um monte de coisa que quando você é um CDD, você tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, ali a gente começou a pensar, falou, pô, a gente tem essa estabilidade aqui, mas a qual custo, né? E aí eu e a Ana, a gente super pegar a família e tal, então, pô, nossas sobrinhas estão crescendo, tem a possibilidade de ter uma mudança drástica na vida e fazer alguma coisa que a gente nunca fez, né? Porque quando a gente está trabalhando numa empresa é legal, mas meio que você sai de uma empresa e vai fazer a mesma coisa em outra. Talvez com mais responsabilidades, com um cargo maior, um desafio um pouco diferente, mas é naquela mesma linha que você estava vindo a carreira toda. Quando você pega e fala, vamos abrir uma empresa, é tipo você pegar um tapo e dar no meio de tudo que você fez, assim, e falar, tá, eu vou fazer tudo isso, mas não tem um chefe mais em cima de mim. Eu não estou fazendo para uma empresa, a gente vai fazer de repente para várias. Então essa foi acho que foi o que mais motivou, né, a gente de voltar para o Brasil e mergulhar na DIT de cabeça. E acho que essa transição foi difícil, mas foi difícil para tomar a decisão, né, porque você tem ali um negócio bonitinho e estável, onde você não tem problema nenhum na empresa, não tinha problema nenhum, estava num momento ótimo, conseguindo fazer tudo que eu queria e tal. Tanto que foi uma surpresa para minha gerência ali essa saída. O motivo foi claro, a gente não aguentou ficar na pandemia num país que era muito diferente do nosso e com coisas que a gente não estava mais curtindo tanto quanto a gente curtia no começo. Continuava respeitando, mas tipo, sabe como já deu? E a gente até falou, pô, vamos para Portugal, de repente meio do caminho, mas aí a gente falou, cara, a gente até cogitou isso, até ia rolar. Aí no meio rolou uma negativa, acabou que a empresa falou, puta, a gente não acredita muito no trabalho remoto. Eu até postei isso outro dia no meu Instagram, tipo, a empresa não acreditou no trabalho remoto, então eu parei de acreditar na empresa, né? E aí foi quando a gente começou a decolar, então meio que tudo casou, assim, sabe? E aí eu falei, cara, vamos pro Brasil, tá tudo certo, a gente não vai ter problema, vamos. Então a gente se preparou, então foi uma mudança na carreira que eu e a Ana, a gente se preparou também, a gente guardou uma grana, se preparou um pouquinho pra vir pra cá, vai que dá tudo errado, né? A gente não sabia. E essa transição foi assim, cara, aí quando a gente chegou aqui, começou a trabalhar junto, focado 100% em um negócio só, o negócio começou a crescer de uma forma que nem eu nem o Diegão a gente esperava, né? Acho que essa mudança que a gente fez de não ser uma consultoria e virar uma agência, acho que foi um momento marcante, né, nessa história, nesse 1 ano que a gente está trabalhando junto aí, que foi quando a gente pôde receber pessoas maravilhosas, né? A gente recebeu aí a Cris, a gente recebeu a Mari, a gente recebeu a Ju, a gente recebeu o Bruno, agora veio a Brenda, então tem mais gente para vir, logo mais. Então essa é uma satisfação que é diferente, né, de tudo que a gente sempre construiu a equipe, né, você atua como líder aí há quase 10 anos, eu também.
construir uma equipe numa empresa é muito diferente de construir a sua própria equipe. E para a galera que está aqui, né, Tiagão, realmente uma transição bem complexa e complicada, porque eu não sei se todo mundo sabe, o Thiago trabalhava no grupo chamado ADO. O grupo ADO é um grupo onde tem muitas empresas debaixo desse guarda-chuva, e o Thiago era o UX mundial, vamos dizer assim, desse grupo. Então, o Thiago tinha um cargo muito top C-level mesmo, assim. Então, ele tava falando com gente do mundo inteiro, né, Thiago? Você tinha galera de UX na Rússia, no Brasil, enfim, todo espalhado no mundo inteiro. E assim, no meu caso aqui, como eu falei, pô, como é que eu vou tirar o cara do grupo ATO? Tinha que ser uma proposta assim muito. E, cara, eu quero te agradecer aqui pela sua coragem, por você ter essa disposição de retornar para o Brasil. Com certeza muita coisa pesou para você voltar para o Brasil, né? A saudade da família, enfim. Você está na pandemia, trancado no nosso apartamento, era melhor você estar aqui no Brasil. Mas, Tiagão, obrigado por você ter acreditado na DIT. Com certeza não deve ter sido fácil para você tomar essa decisão, mas você, junto com a Ana, acreditou nesse projeto, né? E que bom que, né, a DIT hoje está acontecendo. Então, como você falou, a gente está recebendo aí pessoas incríveis e a gente está conseguindo construir aí uma agência super saudável. E talvez tudo isso que você passou, né, a experiência que teve aqui no Brasil, depois de ter ido para a Europa, você estando aqui, isso agrega muito para a gente aprende muito com você no dia a dia aí, e você já era um profissional incrível quando você foi para lá, e quando você voltou ainda com essa bagagem, com essa experiência que você teve, agregou muito para esse projeto. Então, cara, assim, eu só tenho que te agradecer pela pessoa que você é e o parceiro que você é, cara, e poder estar hoje aqui batendo esse papo com você, contando essa história aí, né, de vitória que você teve, que foi realmente, né, muito legal. Você construiu muita coisa bacana lá na Europa, deixou um legado muito rico lá, né? Então, cara, pra gente aqui é muito legal ter você de volta no Brasil, aqui com a gente na DIT, cara. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo aqui para compartilhar com a gente a sua história. E eu vou deixar você aí agora finalizar, Tiagão, para você aí deixar, sei lá, alguma dica para a galera que vai assistir esse vídeo, que está pensando, pô, a minha filha de 10 anos, ela falou, quero estudar fora do Brasil. Então, hoje tem muita gente, né, tem uma galera aí que tem essa vontade, ou de estudar, ou de trabalhar, né, fora. Então, vou deixar você aí finalizar deixando aí um recadinho para essa galera. Boa, galera. Então, brigadão. Pô, bom, a parte do aprendizado é recíproco, né? É legal que a gente aprende todo dia com todo mundo. Então, e enquanto você tem sede de aprender, você tem sede para fazer as coisas, né? Você pode estar desanimado, tá aprendendo alguma coisa e falar assim, pô, que legal, aprendi um negócio novo aqui. Então, a gente tem na DIT um lema, né? A gente aprende, a gente aplica e depois a gente ensina alguém. Né? Teorias clássicas de uma literatura impressionante contida no seriado Grey's Anatomy. Mas é isso, cara, é muito legal. Eu não me arrependo nem um minuto assim dessa decisão. Hoje eu até tento incentivar a galera que eu conheço, que de repente tá um pouco cansado do trampo. Fala, cara, de repente pensa nisso, precisa de uns toques e tal. E é muito bacana, então eu tô muito contente. A dica que eu tenho que dar, cara, eu tô vendo o Rômulo aqui que tá em Portugal e também se lançou numa coisa parecida agora. O Rafa também, que já foi pra gringa trampar também, fazendo foto de surf. Tem muita história pra contar esse cara. De que é isso, cara. O que você quer pra sua vida e, de repente, como que você consegue realizar isso? Você não quer ficar no país, como é que você pode fazer para, de repente, ir de uma forma não tão arriscada, não meter o louco, largar tudo aqui e partir o estrangeiro, mas como você ter alguma coisinha ali para te resguardar, seja financeiramente, seja um apoio da família, de falar assim, não, vai lá, qualquer coisa a gente segura o rega aqui, tá tranquilo, isso é bom, né? E se preparar um pouquinho para ir. Acho que hoje tem muito brasileiro na gringa, acho que o brasileiro tem uma fama na gringa de que o brasileiro resolve as coisas. A gente tem um jeito de trabalhar diferente mesmo, a gente é um pouco diferenciado nesse sentido, então assim, tem uma bucha rolando, não é da minha área, eu não sei nem fazer, mas eu vou caçar quem seja, eu vou tentar ajudar a resolver esse problema. Então a gente faz isso desde o digital até trabalhando num restaurante, sabe, lavando prato, limpando o chão, a gente não tem tempo ruim, sabe, então acho que essa flexibilidade que a gente tem, que foi meio que necessária, né? A gente não tem o luxo aí que a gente vê em países como a gente vê na Europa. A gente tem que se adaptar, porque senão a gente não sobrevive, né, bicho? Então a gente meio que é palco toda obra por conta disso.
ou a gente faz o que tem para fazer, ou a gente não janta, né? Então, assim, lógico que nós estamos numa condição super diferenciada aí, não passamos mais esse perrengue, ou não passamos esse perrengue, mas tem muita gente que passa. Então, tentar pensar um pouquinho, falar, pô, eu vou lá fazer o quê? O que eu quero fazer? Né? Bota um objetivo, fala, tá, eu vou começar de repente com uma profissão um pouquinho mais simples, mas eu vou buscar ali estudar, eu vou buscar ali um trampo que seja mais alinhado com meus objetivos e pau pra cima, bora, vai lá. Se precisar de algum help, de alguma ajuda, de algum toque, chama aqui, a gente conversa, deixa um comentário, ou adiciona no LinkedIn, onde quiser, e a gente conversa para ajudar. Tem uns caras muito bons também falando de intercâmbio, que são brasileiros, tem o Marião na Europa, que é um parceiro também, então tem um canalzinho no YouTube bacana para quem quiser estudar um pouco mais só sobre isso, intercâmbio, como fazer e tal, essas coisas. Mas quem já tiver um pouquinho mais velho e quiser partir para um outro país e quiser conversar de como foi e tal, cara, só chamar e a gente troca essa ideia. Pô, que legal, Thiago, muito bacana. E aí, pessoal, só para a gente finalizar a nossa live, a DIT Performance é uma agência focada em performance digital, Lean User Experience. Então, é uma agência super nova, é uma agência super jovem, mas a gente brinca que a gente traz aí na bagagem 15 anos de experiência no mercado digital brasileiro e europeu. Então, a gente traz tudo isso na bagagem e aquilo que o Thiago falou, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova com a equipe aqui na agência, então é muito legal a gente ver, olhar para trás, né, e ver, pô, toda a nossa jornada, né, tudo isso que a gente fez, o Thiago foi para a Europa, eu continuei na Leroy Merlin, desenvolvi muitos projetos, muitos cases aqui na Leroy Merlin Brasil, depois eu fui assumir a diretoria de um atacado, e depois que a gente conversou e falamos, pô, vamos abrir a agência, deu tudo certo, a gente está muito feliz, muito grato pela galera que ficou aí até o final. Então, Thiagão, brigadão aí, boa noite, bom descanso para todo mundo, e a gente se vê na próxima. Valeu, Diegão. Obrigado, galera. Se estiver assistindo no YouTube, já se inscreve aqui no canal. A gente tem conteúdo semanal aí, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Spotify, tá? Sempre conteúdos permeando ali performance digital. Então a gente fala bastante de UX, a gente fala bastante de SEO, a gente fala bastante de redes sociais. A gente tá falando até de ilustração agora com a Brenda, que chegou dando esse gás aqui, tá aprendendo bastante coisa, podendo ensinar também pra galera. Então, acompanha a gente aqui, porque nas nossas redes sociais a gente transmite o que a gente o que a gente faz, o que a gente aprende, a gente ensina. E a gente quer ver esse Brasilzão aí arrebentar, porque nós somos um país de ouro. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.